Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. O episódio de hoje é muito importante para a sociedade. A gente vai estar falando aí sobre a rapaziada que são barbeiro, que trabalha duro aí no dia a dia para deixar a gente mais bem apresentável, para deixar a gente na régua, né, como a gente costuma falar. Mas antes de apresentar os convidados, eu quero pedir para você, se inscreve no canal, deixa seu like, para estar ajudando esse projeto a crescer. Queria mandar um abraço aí para toda a produção do Fábio Gideão, toda a rapaziada aí do Gida Produções. Um forte abraço e tamo junto. Vamos para cima. Nosso convidado de hoje, rapaziada, são barbeiros, uma profissão que vem crescendo muito ultimamente. Queria que esse episódio pudesse estar inspirando a você que tem vontade de seguir nesse ramo, ou que já está nesse ramo e está no começo da sua caminhada, está a fim de expandir os seus negócios. Hoje é uma oportunidade muito boa para você. Se ajeita no sofá, que vem coisa boa aí, valeu? Então vamos lá. Nossos convidados são Genildo de Lima, Tomé da Silva, mais conhecido como Osama, e o José Mike Dias Nogueira, mais conhecido como Mike. Sejam bem-vindos, rapaziada. Valeu, bro. Seja bem-vindo ao podcast A Voz da Rua. Vamos poder estar falando um pouco mais aí da profissão de vocês, da importância que ela tem pra gente que é da rua, que precisa estar bem alinhado aí no dia a dia, né, mano? E aí, fala vocês. Primeiramente, agradecer o convite aí, Brau. Tamo junto. Tá dando a oportunidade da gente aí para poder estar motivando a rapaziada que está Isso começando aí. agora. A gente tem Importante, bastante né, conteúdo para poder estar apresentando essa rapaziada aí. Vai ser um episódio muito bacana, tá bom? E aí, Mike, o que Isso você aí, me Brau, diz, vai ser irmão? um episódio que a gente já estava querendo muito que isso acontecesse, a gente falar um pouco da nossa trajetória, da nossa história. E com certeza vai inspirar muitos jovens, vai ajudar muitos barbeiros, não só os que estão iniciando, mas que já estão um pouco mais avançados. Porque tem muita gente que precisa cortar cabelo, não dá dinheiro. Mas barbearia sim, a gente pode sim mudar de vida, ter uma qualidade de vida melhor. E a gente vai mostrar isso na prática com a nossa história de superação. Isso é importante, né, irmão? A gente Isso, frisar, importante. porque além de ser importante, como eu falei anteriormente, que a gente não vive sem cortar o cabelo, é meio que voltado para a higiene do ser humano, né, da autoestima e tudo mais. Mas, assim, acima de tudo, é uma profissão muito respeitada, muito honrada, né? E é interessante a gente poder estar acompanhando aí um pouco dessa história de vocês. Agora, vamos direto ao ponto, rapaziada. Vamos para a hora que Vamos a lá. galera quer Tamo ouvir, preparado. tá ligado? A gente vai estar falando um pouco aí desse início de vocês na caminhada, né? Como que foi essa entrada de vocês pro mundo da barbearia, o que despertou interesse em vocês, se por acaso vocês se inspirarem em alguém. Conta um pouco do começo aí, rapaziada. Então, bom, Brau, o início foi por pura necessidade, irmão. Eu tinha 19 anos, eu já trabalhava em outra profissão, não era barbeiro, não tinha nem ideia. Trabalhava de quê, Osama? Então, eu era operador de caixa da farmácia Pacheco. Pacheco. Isso. Aí, ali, eu comecei e por pura necessidade. Por quê? A minha esposa, ela engravidou. Uhum. Aí, cara, não tive outro jeito, outra saída de... A responsabilidade aumentou, Isso, né? E eu queria ter outra renda, porque o que eu recebia não era Não era necessário para eu suficiente. manter a minha família. E nisso, a mãe dela, minha mãe, também com a pressão, você fez, meu irmão, você vai ter que dar o seu jeito. Uhum. Então, eu gostava já da profissão, Uhum. os meus irmãos me ajudaram muito no começo por ser cobaia. Foram tua cobaia, Pô, né? já- Os irmãos sempre são Pô, cobaia, sério, mano. cara. Não Eu tem jeito. tenho 5 irmãos, né? 4 irmãos, 5 Uhum. comigo. 5 tios. Então, cabelo que não faltava pra cortar. né? As cobaias E estavam no lá. início errava, no outro corte acertava, e nisso a gente vai praticando, a gente vai levando a excelência. Então, o início foi necessidade mesmo e treinando, cortando aqui, cortando ali. Hoje em dia a gente tá aí Tá na bala, né? Tá na bala. E tu, Mike, como é que você começou, O irmão? meu já foi ao contrário, tipo assim, eu jovem, tava buscando uma profissão ainda, meu pai é pedreiro já há bastante tempo, e ele me levava para trabalhar com ele na obra, Uhum. sendo que na obra era muito pesado. Muito pesado. Eu tenho um pouquinho de problema na coluna, aí eu não consigo ficar pegando muito peso. Então eu procurei várias outras profissões, fiquei dando uma pesquisada, então eu fiquei em dúvida. Meus 2 primos, um são eletricista e o outro é barbeiro.
Eu fiquei na dúvida entre qual que seria melhor, só que eu tive uma visão de futuro. Porque eu falei que eu falei e pensei, a barbearia é uma parada que está crescendo muito, entendeu? Eu consigo evoluir bastante em pouco tempo, já de eletricista não ia ter tanto evolução. Então eu comecei a fazer, primeiro meu primo me explicou um pouquinho, depois eu comecei a fazer um curso, aí o curso deu certo, aí depois que o curso deu certo, eu comecei a cortar em casa e cortava na rua dos meus amigos, mas cobrando bem baratinho. Aí foi aí que eu conheci o Osama. Aí a gente foi, conversamos, começamos a trabalhar juntos, só que o período de começo da barbearia é muito difícil. Só que eu tive muita persistência, entendeu? Nessa persistência é muito importante, ainda mais para quem está começando agora. Busquei muito conhecimento e graças a Deus a gente está aí, evoluindo. Pô, maneiro, irmão. Até eu que já sou conhecido de vocês, ainda não tinha ouvido essa... Sou cliente de vocês, né? Esse bigodinho aqui, ó, os caras que... Rapaziada que alinha, tá ligado? E eu realmente não tinha escutado essa parte da história de vocês, esse início, tá ligado? Sim. Esse apreço pela profissão, tá ligado? Essa apreciação de estar podendo ali trabalhar com barbearia e tal. E como é que vocês saíram do zero, mano, pra montar a primeira barbearia? Como é que foi essa parada? Porque tu cortava na rua, tu cortava dos teus irmãos. Como é que a barbearia saiu do papel, parceiro? Então, o início, cara, foi com muito sacrifício, cara. Muito sacrifício. Eu comecei antes do que o Mike, eu já tinha uma visão que eu queria... eu não queria ser mais um barbeiro na região, eu queria ser um barbeiro diferenciado. Então, graças a Deus, o Mike apareceu lá, fez a entrevista lá na empresa, passou, cara estrategista, o cara visionário. Então, juntou a minha mão de obra, o meu operacional, com a mente do Mike. Então, a gente foi traçando a nossa meta. A gente não teve ajuda de banco nenhum, então foi mais... na força de vontade ali. A família ajudando, a família do Mike, e pegando dinheiro emprestado ali, cartão dos outros ali. E graças a Deus, essa meta que a gente traçou tá dando certo. E a gente conseguiram tirar assim, o projeto do papel, sim, né? Sim, mas com muito sacrifício. Muito sacrifício. É importante, cara, isso que o Osama falou, frisar isso também, que às vezes a gente fala que fulano me ajudou, fulano... E nessas horas, assim, no começo, as pessoas não acreditam muito, acham que aquilo ali não vai tomar uma proporção e... acaba muitos se recuando de ajudar, de vir com uma ajuda, né? Sim. E outra coisa que eu achei interessante também, a gente sabe que para uma empresa crescer, ela tem que ter a parte operacional e tem que ter a parte administrativa. Então é interessante estar falando sobre isso também, que tu veio com a parte operacional mais afiado, o Mike já tinha as mentalidades administrativas, né? Meio que casou ali pro crescimento de vocês, né? E a gente também tem um padrinho que sempre ajudou a gente aí também, ajuda bastante quando a gente precisa. É como ele falou, Brau. Manda um abraço pro padrinho aí, fala quem é o padrinho, pô. Alô, Inácio. Tamo junto, meu padrinho. Valeu, Inácio. Forte abraço aí da rapaziada. Um abraço. Sempre ajudando a gente também, porque no começo isso não é só uma empresa, isso é um sonho que a gente tá vivendo. No começo foi muito difícil e, como o Osama falou, banco, a gente foi em banco, buscamos lá. Empréstimo e tal. O Osama tinha o nome sujo, eu já tinha um nome limpo. E a gente foi buscar empréstimo e nada de dar empréstimo. Mas nessa época o empréstimo aí era com pessoa física? Sim. Pessoa física. Como pessoa física. Pessoa física. Eu, o nome já... já tava com o nome sujo. Negativado. Eu vou ser sincero pra tu, irmão. É uma coisa que hoje em dia, no Brasil, a gente pode chamar de comum. Porque muita gente tem um nome restrito aí no SPC. Muitos não é por vontade de não pagar, é porque é necessidade. Às vezes o cara ganha um valor ali, aí entre escolher se alimentar, pagar o aluguel e pagar uma dívida, obviamente que a gente vai tentar sobreviver, né, irmão? Praticamente quando a gente conseguiu pegar o empréstimo, praticamente a gente pagou 3 vezes o valor. Entendeu? Tipo assim, isso é uma covardia que eles fazem, mas não tem o que fazer. A gente está precisando de capital, tem que ir atrás do capital. O capital que pode ajudar são os bancos. Cara... eu acho assim, toda história tem um começo, tem um apertozinho no início, mas como vocês falaram, com dedicação, com perseverança,
a gente consegue alcançar os objetivos, né, mano? Sim. E dessa parte também que ele falou, que ele era mais operacionalzão, falou, e eu mais do estratégico, mais do pensamento, que eu tive sempre uma visão a longo prazo. Tipo assim, eu tô aqui hoje, mas eu já tô imaginando várias coisas que eu posso fazer, que pode acontecer. E, tipo assim, eu sempre falo pra ele, eu falo com meus amigos, do jeito que eu sempre falei com você também, já as melhorias. E da barbearia lá, quando eu comecei a cortar o cabelo, eu via que tinha muitas coisas que dava pra melhorar. Que a gente podia melhorar. Então foi ideia, foi fluindo. Aí hoje em dia tá acontecendo. E tem muita coisa pra falar ainda, Muito mas bom, já mano. falando de pouquinho em pouquinho. Cara, na visão de vocês, assim, visão particular, né, como barbeiro, o que faz um barbeiro se destacar, mano? O que ele faz um barbeiro ser diferenciado? Então, o barbeiro, para ser diferenciado, primeiro, ele não pode ficar na zona de conforto. Ele tem que buscar conhecimento. Porque o mundo da barbearia é um que está sempre se atualizando. Então, quem não se atualiza fica para trás. É buscar conhecimento. Segundo, ter agilidade. Agilidade é importante. Isso aí, agilidade é importante para Podia ser mais produtivo isso aí, e tal. ser mais produtivo, conseguir atender mais pessoas e com isso o faturamento melhor. Terceiro, uma boa gestão de dinheiro, porque não é só quanto você ganha, como você gasta também. E porque a barbearia, a gente é empreendedor. Vai ter semana que a gente vai ter muito cliente, vai ter semana que vai ter pouco cliente. Não dá a gente tem uma previsão, mas a previsão não é 100% certa. Então, gestão financeira. E o quarto é estudar as concorrências. Estudar a concorrência, né? Isso aí. Saber o que o teu concorrente tá oferecendo ali e tal. E quais são os defeitos dele. Pra gente cair para dentro dos defeitos. Aí, rapaziada, ó, isso aí é visão pra você que tá começando na barbearia. Estudar o defeito. A gente fala defeito não é querendo diminuir o trabalho de ninguém. Mas, assim, alguma deficiência, alguma dificuldade para que você venha sobressair ali, né? Com certeza. Claro, porque a concorrência tá muito acirrada no mundo da barbearia. Então, pra gente se destacar, a gente tem que fazer coisas diferentes. Eu até falei aqui também no começo. É uma profissão que tá em alta ultimamente. Isso é bom, porque a galera, a molecada quer ser barbeiro, entendeu? Sabe que é uma parada que dá para crescer. Eu acho bacana essa popularização, porque, cara, quando tem vida, o cabelo cresce. Com certeza. Então, assim, o barbeiro é uma parada que, por mais que tenha essa competitividade no mercado, como qualquer outro mercado, mas é um ramo que, mano, tem espaço para todo mundo, tá ligado? E só lembrando, Brau, que é uma profissão que praticamente é uma das profissões mais rápidas que você pode aprender. Porque em 4 meses de curso, você já consegue aprender a profissão e já pode trabalhar. E você pode trabalhar para você, na sua casa, no seu quintal. Ou pode ser colaborador de alguém. Para outra barbearia. E você pode tirar até o salário, o mesmo valor acima do que uma pessoa que é concursada, ou então que fez uma faculdade e tal, essas coisas assim. Tem pessoas que demoram 2 a 3 anos estudando e não conseguem ter o faturamento que um barbeiro fez em aprender em 4 meses. Tem gente que aprende sozinho, não precisa de nada. Treinando ali na prática, né? Pô, maneiro, mano. Maneiro mesmo. Maneiro. E outra coisa, cara, a gente fala do potencial de crescimento das coisas e tal, mas tem alguma estratégia ali que também ajuda a barbearia a levantar? Ou tu acha que é só o corte mesmo que, tipo assim, o teu corte é bom, tu vai ser notado, ou tem alguma coisa, algum trabalho por trás também? Tu acha que um marketing, uma estratégia, alguma coisa também, isso é importante, né? Isso que eu ia falar. Não adianta você só cortar cabelo. Tem outras coisas que acrescentam para você aumentar o seu ticket médio. Então, o quê? É uma venda, é um produto, para acrescentar mais esse valor para você ter um salário bem legal. Salário estável e tal, né? Poder ficar confortável, né? Sim, com certeza. Pô, legal, cara. Que isso é bacana falar, porque a gente frisa muito no corte de cabelo. Pô, vou ali no fulano, porque o fulano é brabo, fica na régua e tal. Mas não é só isso. Tem um trabalho também sendo feito por trás. O que adianta você só cortar o cabelo e não cuidar do seu cabelo? A gente oferece produtos para tirar uma caspa, para deixar o seu cabelo mais brilhoso, ou com menos brilho. Questão de barba. Tem produto que a gente usa lá e vende para poder tirar os frisos da barba, deixar ela mais brilhosa, mais cheirosa. E nisso a gente vai oferecendo, explicando
o cliente, como se usa. E nisso a gente está sempre aumentando o nosso ticket médio. Isso aí que é a nossa diferença. E tem umas estratégias também de marketing que a gente também faz, né? Umas estratégias boas para aumentar a nossa clientela, como o Bozama falou. E eu sempre falo, tem o barbeiro e tem o cortador de cabelo. Cortador de cabelo é o cara que só corta cabelo e não faz nada. Só faz o básico, cortar cabelo, fazer reflexo e pintar de preto e fazer barba. Já a gente não, a gente faz serviço extra, a gente vende produto, a gente tem um acolhimento da nossa barbearia. Então isso tudo é um diferencial para a gente conseguir aumentar mais o nosso ticket médio e todo mundo fazer dinheiro. Interessante. E que é o serviço... É o home office da barbearia, né? Sim. E, cara, me fala um pouco da barbearia de vocês aí, porque, assim, hoje a barbearia de vocês não é uma barbearia, é uma franquia de barbearia. A gente queria estar sabendo um pouco aí dessa genética. Conta pra gente aí, mano, da Osama Barbearia, Osama Barbershop. Então, o que acontece? A gente, como eu falei pra vocês, eu tenho um longo prazo, uma visão de longo prazo, eu passei isso aí pro Osama também. Sim. Aí a gente juntou essa nossa visão a longo prazo. E a gente montou essa barbearia, esse estilo de barbearia já um pouco novo. Não tem tanto tempo. É novidade. É a novidade. A gente montou uma barbearia já com estratégica. Totalmente. A gente montou uma barbearia com temática. A nossa barbearia é patente alta. Patente alta não, quer dizer, patenteada. Patenteada. E o que faz? É o que a gente pensa que o cliente, quando ele vem à nossa barbearia, ele vem como estilo fosse... O estilo um futebol mesmo, um campo de futebol. Para ele vir se sentir cortando o cabelo no mundo todo de futebol, um ambiente diferente, para deixar bem fixo na mente dos nossos clientes. Para quando ele pensar em futebol, ele pensar em cortar cabelo, lembrar das barbearias. E a gente montou essa estratégia para quê? Para a gente aumentar nossa clientela e fidelizar nossos clientes. E o nosso processo de crescimento já está se fundando já. A gente está indo para a nossa segunda unidade. E por enquanto a gente não está com franquia. A gente está só com filial. E a gente vai ter esse nosso processo para quê? A gente quer montar 10 filiais para depois começar a franquia. Entendi. Porque a gente está aprendendo. E a diferença da filial para franquia é o quê? É que a filial é organizada por vocês. A franquia já vai ser de responsabilidade dentro do padrão da barbearia, lógico. Terceiros. Isso. E primeiro a gente tem que ajeitar a nossa casa para depois pensar em casa fora. Pensar nos investimentos de outras pessoas que estão interessadas no nosso negócio. Então a gente tem que ter uma forma de apresentar a pessoa que está interessada, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a gente está colhendo dados ainda para poder apresentar para a pessoa que quer contratar o serviço da nossa empresa. Pô, maneiro, cara. E a gente está aprendendo bastante, porque estamos buscando conhecimento, estamos estudando, estamos fazendo curso com pessoas que são renomadas aqui no Brasil sobre gestão, liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, tudo isso para aumentar mais... Agregar valor no trabalho de vocês, né? Aumentar mais o nosso valor. Porque se a gente vai com a mente paralisada, estagnada, a gente não vai conseguir fazer os nossos projetos, nossos propósitos. Não vai conseguir dar continuidade, né? Vamos dizer assim, né? Isso aí, porque a barbearia, a gente está montando a barbearia de um jeito como se fosse qualquer outra empresa grande. Tipo assim, sem precisar de mim, nem do Osama, e se a gente morrer, vai ter outras pessoas que vão estar dando continuidade. Isso aí. A gente está montando esse projeto. E a gente está caindo para dentro. E como o Osama falou, a gente está aprendendo muito ainda. Primeiro a gente vai se ajeitar, para depois expandir. Eu vejo você já expandindo. Porque já fez uma outra barbearia, então já expandiu, na minha visão. Sim. Mas é claro que eu também não tenho aquela visão desse mercado como vocês têm. Vocês já estão ali dentro, vocês já sabem o que está se passando, né, mano? Agora, só para a gente deixar carimbado aqui, a barbearia de vocês... ela tem uma estética de futebol, não é isso? Sim, sim. Tu entra lá, tem aquele banco de reserva e tudo mais. O horário com atendimento também dá um diferencial em vocês, né? É bom estar explicando pra galera, assim, por quê? Porque é um modelo de negócio, cara, que a gente está no Rio de Janeiro, uma das cidades mais movimentadas do Brasil, uma das capitais do Brasil, que eu costumo dizer. E
é uma coisa que... É um lugar que tem muitos outros tipos de barbearia. Mas esse barbearia de vocês, essa temática de futebol, eu vejo uma parada a nível Brasil, mano. Eu vejo vocês exportando esse modelo de negócio Brasil, irmão. Não é só Rio de Janeiro. Porque se tu pega uma parada dessa, diferente, e coloca, de repente, num lugar que não tem, mano, que não é muito... Não é muita concorrência, tipo um estado do Nordeste, no Sul. Vai bombar, entendeu, cara? É uma parada diferente, né? Então, como eu falo, a gente ainda é uma empresa, uma criancinha ainda. Então, a gente está cuidando dessa criança para a gente começar... Alimentando o bebê ali para ele começar a crescer. Para começar ele ir para lá, ir para cá. E a respeito da nossa diferença aí. Cara, a gente fala que o nosso corte é expresso. São 30 minutinhos. Por quê? Tem muita gente que tira o horário do almoço, e o carioca também é correria, mano. Tá aqui, dia tá ali, dia no tá Rio aqui. de Janeiro Cara, a gente não pode demorar no corte. Eles vão cortar a moda. Não, a gente tem agilidade, a gente tem técnica. A gente não corta... E sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. Todos os clientes que entram lá, eles voltam. Não só por causa do corte, pelo atendimento, pelo ambiente, pelo tema, a organização também, porque a gente trabalha com agendamento. O agendamento já é para ter praticidade, para o cara poder ir trabalhar, ele voltar, ele sabe que o horário dele está marcado. No horário de almoço, isso daí já é um diferencial muito grande. E o nosso atendimento é um atendimento sério. Tipo assim, aí tem médico que atrasa na consulta, entendeu? Tem muitos outros barbeiros também que atrasam. Não, a gente faz de tudo pra alinhar ali o horário que tá marcado direitinho, né? Então, no máximo que a gente pode atrasar até 5 minutos. Não pode mais do que isso. Não pode passar. Uma regra. E a gente cobra. A gente cobra mesmo dos outros barbeiros que trabalham com a gente. Não pode atrasar. Sabe por quê? Vamos dizer que você tem 1 hora de almoço. Aí, ali perto da nossa empresa, ele tem várias empresas. Então, cara, a gente cortando em meia hora, um corte disfarçadinho, bem feito, o cara pode cortar o cabelo, ainda pode almoçar. Dar um cochilo. Dentro daquela hora dele ali. Ainda tira um cochilinho de 10, 5 minutos. Eu já vi muitas pessoas reclamando. Pô, entrei na barbearia ali pra cortar, fiquei um tempão esperando. Então, meio que vocês acharam, né, uma forma de driblar esse sistema. Mas isso foi como eu te falei, a gente estudou a concorrência, a gente viu que a concorrência nossa estava errando. E sobre isso daí, praticidade. Eles demoram muito. Demoram no atendimento. Demora muito no atendimento. Entendeu? A gente já tem uma praticidade de quê? De não enfrentar filas, o agendamento. Também demora muito no corte, a gente já tem um corte mais rápido. Então a pessoa não enfrenta fila e ela sabe que tem um corte rápido, um ambiente acolhedor. A gente também faz muitas vendas de serviços extras, que já aumenta mais o nosso ticket médio. A gente não ganha dinheiro só cortando o cabelo. A gente ganha dinheiro também fazendo outras coisas sem ser cortando o cabelo. Interessante. E o ambiente também é um ambiente acolhedor, que muita gente reclamava do quê? De música errada. A gente ouviu nossos clientes também. Entendi. Da concorrência. Tipo, chegou no salão ali, tá tocando a música tal, mas eu como cliente não me agrada daquele estilo. Tal, é isso? A gente colocou tipo umas músicas universais também, que todo mundo gosta. Um ar-condicionado, um ambiente tranquilo, sem muito palavrão. Isso é importantíssimo. Pessoas falando besteira. Só vai com o filho ali no local, tal. Isso aí. Pode ter conversa desapropriada, né? A gente fez toda essa pesquisa, fez a pesquisa de mercado, questão da nossa concorrência, e também ouvimos nossos clientes. Sim. Aí a gente foi e definiu um atendimento já pronto para isso. E deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Esse lance do agendamento, ele veio com a pandemia, mano? Ou foi uma parada que vocês já tinham cogitado e tal? Porque chegou um período da pandemia que tava tendo que ser tudo marcado, não podia ter aglomeração. Como é que foi esse processo, mano? Então, não foi praticamente na pandemia. Bota aí 1 ano antes, assim, 2 anos, eu tinha já clientes específicos que é da correria. Aí tinha que ser agendado. Tinha que ser agendado. O cara não conseguia ficar 1 hora, 2 horas lá dentro. Então, o que eu fazia? Dia de quarta-feira era o dia específico só para agendar.
para mim, só cortar agendado. Então, eu recebia o pessoal que chegava na hora de chegada, mas tinha lá um quadro, ó, às 15 horas vai ter fulano. Porque se eu chegar lá 10 para as 3, pô, mano, não vai dar para cortar o teu agora porque eu já tenho fulano agendado. E tem gente que, pô, mas eu cheguei agora, o cara não tava aqui, mas eu sempre mantive tudo explicadinho. Ó, dia de quarta-feira é o dia agendado. E antes disso virar um padrão da empresa de vocês, esse benefício de ser agendado, isso tinha um valor à parte? Tinha. Se eu não me engano, acho que era R$10. R$10 a mais. Entendi. R$10 a mais. Que é interessante, né, mano? Sim, o cara tem um compromisso, precisa garantir o horário dele e ele paga por uma coisa que ele vai... E a pessoa não caía de paraquedas. Era normalmente os clientes conhecidos. Vamos botar assim um exemplo. Você estava esperando lá, mas você já estava avisado que, pô, Brau, às 16 horas tem fulano ali e tal. Que já marcou, e quarta-feira é o dia específico de agendamento. Então vou marcar o meu para quarta, eu quero vir no horário certinho. Tá? Isso daí. Uma exclusividade, né? Isso. Maneiro. Cara, esse visual temático da barbearia e esse atendimento diferenciado, eu acredito que colocaram vocês no topo da parada. Sei que vocês têm muito degrau para subir e tal, muitas coisas para conquistar, mas deu um diferencial na parada, né? Deu essa temática, o atendimento e tal. E como que foi isso? O Mike falou que o futebol, que o cara que é homem gosta de futebol e tal. Mas como que vocês acharam esse estilo? Foi só por causa disso? Não. Ou tem uma parada assim, Foi tipo, mano, a gente gosta muito de futebol. Cara, eu sou um cara que gosta muito de futebol. Gosta muito de futebol. Tipo assim, o meu time não ajuda muito, né, a torcer, mas, pô, futebol é minha paixão, cara. Então, a gente, antes de começar isso tudo, essa nova empresa, a gente pesquisou, a gente ficou entre o samba e o futebol. E eu falei, pô, cara, eu também gosto muito de samba, um samba raiz, um sambinha. E o samba pega todo mundo, né? E a gente uniu, a gente botou aí 70% futebol e 30% de samba. Quando a pessoa chega, tem um sambinha tocando e tal, então samba e futebol é o que o brasileiro gosta. É isso então aí. A gente uniu essa ideia e botamos em prática. E graças a Deus deu super certo, né, mano? Mas isso foi graças ao quê? Graças a buscar conhecimento. Quem estudou para isso. Não foi uma parada do nada. Não foi. Foi um estudo que vocês fizeram. Fizemos um estudo, aí buscamos conhecimento e a gente viu que tinha que ter uma temática na barbearia. A gente decidiu essa daí. Sim. E as músicas também que a gente coloca lá são músicas também universal, que é um samba, um MPB, um hip hop. Sim. Entendeu? Umas músicas que são bem tranquilas que todo mundo Isso tudo gosta. influencia no ambiente, né? A gente já tem o nosso persona ideal, tipo assim, o nosso cliente ideal. A gente sabe mais ou menos a idade dele, a gente sabe a profissão dele, a gente já fez uma pesquisa toda de mercado. Então, o que a gente faz é para agregar aquele público, já que é o nosso público, que a gente corre atrás dele. O público-alvo. Graças a isso tá tudo dando certo. Pô, interessante, mano. Isso serve. Antes da gente vir pro estúdio, a gente conversou sobre isso. Sim. Que através da história de vocês, a rapaziada ia estar se inspirando. Tipo, pô, muito moleque hoje que tá começando a cortar cabelo, às vezes tá pequenininho, tal, não tá conseguindo alcançar as paradas. E através dessa história, vai incentivar, mano. Vai trazer a rapaziada de volta pro jogo, tá ligado? Queria saber também, já que a gente tá falando sobre isso, sobre inspirar, eu queria que vocês falassem a respeito do curso, porque eu sei que vocês também têm um curso, né? Vocês formam outros barbeiros, né? Isso aí, a gente teve uma ideia, né, de poder estar passando para frente o que a gente aprendeu. O conhecimento de vocês. O que a gente aprendeu, a gente não gosta de guardar só para nós. O conhecimento a gente tem que... Tem um ditado que fala, né? Conhecimento compartilhado é abençoado. Riqueza compartilhada é abençoada. Sim. E a gente tem que passar para frente. Então, a gente montou uma empresa à parte, né, só para curso. Desde o básico, o cara que nunca pegou na máquina, até o cara que já sabe cortar o cabelo e quer se especificar mais. Fazer um reflexo alinhado, um corte com pigmentação. Então, a gente ajuda essas pessoas. E a gente tem esse poder, a gente fala mesmo com firmeza que a gente consegue formar um barbeiro que nunca pegou numa máquina em apenas 4 meses. Top.
4 Top meses demais. a gente consegue. Então o curso de vocês tem o básico, que é pro cara que nunca teve contato com a máquina, e tem o avançado também, que é o cara que já trabalha com aquilo, mas ele quer se especializar em alguma determinada área ali, né? Sim. Sim. E a gente também tem um curso também que é a parte da gestão, liderança, coisas assim, também a gente tem a parte. Sim. Então, em um ano, a gente consegue formar um barbeiro que nunca cortou uma pessoa que nunca cortou o cabelo nem nada, formar um barbeiro, faz ele ficar avançado, aprendendo as técnicas dos serviços extras, e também a gente faz ele se formar em gestão e liderança. Dá aquela visão Isso por aí, trás dos tipo bastidores assim, ali. Aí ele já sabe de tudo, sai completo. Entendeu? Mas em 4 meses ele já tem a profissão. Em 5 meses ele já tem a profissão. E já pode exercer ele, já Isso aí pode trabalhar. Que é 4 meses do curso e 1 mês do curso avançado. 4 meses do curso básico e 1 mês do avançado. Aí o cara já sai completo. E no Mas avançado ali ele vai estar cortando o cabelo mesmo e Isso, tal, isso, tá praticando, né? Agilidade, pigmentando, fazendo reflexo, tesoura, serviços extra, completo. E o bom da nossa empresa também, desse curso, vamos falar que é o curso Fighter Barber, o barbeiro de ferro, e a gente consegue aproveitar os melhores do Pra curso. trabalhar com a gente. Pra Os que se trabalhar destaca no curso ali, vocês conosco. abraçam. Isso daí. A pessoa que se destacar, a pessoa que é mais focada, a gente sempre está aproveitando. Estão ganhando oportunidade para trabalhar com nossa vocês. empresa. Porque a gente já molda ele desde o início para poder estar se identificando com a nossa empresa. A gente evita estar contratando pessoas de fora. Porque E vocês acham melhor pegar um cara do zero e moldar no padrão ou pegar um cara que já tem algum conhecimentozinho? Tipo, Ou é relativo também isso? É relativo. É relativo. Porque já aconteceu dos dois. Já aconteceu de a gente pegar um do zero e dar muito certo, e de um zero dar ruim. E também a gente já pegou de um bom e dá ruim também. Então é muito... É muito relativo. Vai ali do momento da pessoa. E a gente não coloca a pessoa só para trabalhar com a gente, só vendo a parte técnica dela. A gente também vê o caráter da pessoa. A convivência e tal. Porque vocês passam muito tempo junto, né, mano? O dia a dia na barbearia, tipo assim, vamos poder dizer, como qualquer outros trabalhadores, tu passa mais tempo junto ali com a rapaziada do que com a própria família, né, mano? Então é importante ter uma boa convivência. Uma pessoa ruim num ambiente bom, ela infecta. Tem toda a razão. A gente tem vários exemplos para isso aí. Isso aí. E o certificado do curso, mano? Queria falar do certificado. O certificado ele é válido em todo o território nacional? É especificado por alguma empresa? Como é que é essa parada, mano? O certificado ele é válido em todo o território nacional, só que ele não é pelo MEC. Entendeu? Ele é um curso livre. Curso livre não tem essa estratégia toda do MEC, toda essa burocracia. Ele é um curso livre, é tranquilo. Mas ele também é reconhecido. É reconhecido. Sim. E a gente também fez o curso para isso. Entendi. Vocês se especializaram como docente. Isso aí. Como professores. Fizemos um curso de instrutor de barbeiro. Entendi. Você aprendeu a montar a estratégia de como dar. Isso é maneiro. A gente não dá diploma. É certificado. Entendi. Entendeu? E também a gente tem até provas sociais de barbeiros hoje em dia que estão tendo uma boa qualidade de vida, fazendo dinheiro, entendeu? Que não sabia de nada. Então, a pessoa fez o curso com a gente colocou para trabalhar e tá aí. Ó. Até hoje, tocando firme. Isso aí. Tem mais 3 pessoas que a gente tirou do zero. Mano, pra quem tá assistindo a gente aí e quiser fazer um curso com vocês, como é que faz? Fala aí, mano. Divulga o Instagram do curso aí das paradas que a gente vai botar na tela aí. Então, a gente sempre divulga no nosso próprio Instagram, que é o curso Fighter Barber. Vocês podem ter o acesso lá. @curso Fighter Barber. E também pode ser pelo Instagram da nossa empresa, que a empresa é @Osamas Barbearia. E pode ser também no nosso pessoal. O pessoal de vocês também. O Mike, tem o meu, o Osama, e lá vocês podem ter todas as informações. Maneiro. Já fica o recado aí para quem estiver assistindo, que de repente se interessar, né, mano, por esse estilo de trabalho de vocês, que possa estar procurando aí para participar do curso. Fica até melhor falar pelo da barbearia. Osamas Barbearia. Só tem uma. É único, né? Ver o escudozinho lá de futebolzinho. É nossa. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas. E pra rapaziada que quer sair da zona de conforto, quer aprender uma profissão,
em pouco tempo. É só procurar a gente que a gente tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento para poder estar oferecendo ali para os alunos, né? Com certeza. Pô, cara, maravilhoso. Vamos aproveitar que a gente está falando desse lance de dia a dia dentro da barbearia. Eu queria que vocês me contassem, assim, se já aconteceu alguma história marcante na barbearia. Pode ser boa ou pode ser ruim. Vocês vão me contar uma parada que mais marcou nessa caminhada de barbeiro de vocês. Vai lá, Mike. Eu vou falar uma ruim e uma boa. Beleza. A ruim foi quando eu comecei. No meu começo foi muito difícil. Eu sempre falo para todos os barbeiros, tanto que estão trabalhando com a gente e quando finalizam o curso. O começo ele é muito difícil. Tem que ter muita persistência. No meu começo, eu fiz uma besteira mundial. Eu cortei o cabelo do cliente. Aí no finalzinho do corte, foi passar o pente com a Gillette. Aí tinha tipo um galinho no cabelo dele. Aí eu passei, arranquei. Ficou um buracão assim. Na hora eu fiquei nervoso e o Osama tinha saído. Sangrou, mano? Não, só ficou branco e ficou sem cabelo. O Osama tinha saído, tinha um compromisso lá dele. Eu fui no centro da cidade nesse dia. Aí não tinha ninguém pra me ajudar ali, que só tava eu e o Osama. Aí eu fiquei nervoso, eu pedi desculpa pro cara, mas o cara ficou meio bolado, pro cliente. Devolvi o dinheiro dele. E nesse dia, tipo assim, acabou meu dia. Tu não conseguiu mais cortar cabelo? Eu fechei a barbearia e fui embora. Caraca, nervosão. Tu era iniciante nessa época? Que isso. Mas assim, esse que o cara ficou bolado, foi bolado como? Tipo assim, o cara não me xingou, nem a gente trocou porrada, nada. Porque eu pensei que o cara tinha partido pra cima de tudo. Não, ele não gostou e falou que não gostou e que o que poderia fazer. Eu não sabia o que fazer. Mas era o quê? Um calo, um machucado, era isso? Não, era tipo... O cabelo dele, a cabeça dele, não era uma cabeça totalmente certinha, retinha. Tinha tipo um galinho. Um relevo. Assim, um relevo. Aí na hora que eu passei o pente de Gillette, eu não prestei atenção. Eu passei nesse relevo, travou. Foi no galinho. Aí arrancou um tufo. Aí arrancou um tufo de cabelo, ficou um buraco branco. Caramba! Só que graças a Deus não cortou. Se corta ia ser pior ainda. Eu pensei que tinha cortado o cliente. Não cortou. Nossa, mãe. Só deixou Tu já é branco, tu deve ter ficado amarelo na hora, né, velho? Na hora eu fiquei nervoso aí. O que eu queria fazer era só sair dali e ir pra casa. Aí eu cheguei do centro da cidade desse dia. Barbearia fechada. Porra, a barbearia aberta, né? Tá fechado. Aí nisso, esse cliente eu já tinha afinidade com ele e tal, ele me ligando, Osama, aí depois que ele me explicou, pô, o rapaz que tu deixou lá, pô, fez uma besteirinha no meu cabelo, nisso eu fui buscar esse cara em casa. O cara tava escondido em casa. Tava mais branco do que... Não, imagina, irmão. Qualquer pessoa no teu lugar iria ficar desconfortável, porque é normal errar na profissão, mano. Toda profissão, o cara uma vez no começo, ou até já especialista, uma hora tu comete um erro, tá ligado? Com certeza. Mas quando se trata de pessoa, de autoestima, de complicado, irmão. E foi no finalzinho, bro. No finalzinho eu fiz tudo. Eu cortei o cabelo, fiz o pé. Isso já era no final do dia também, irmão? Não. Nossa. Era umas 11 horas da manhã, por aí. Caraca, já fiz tudo. Fiz a sobrancelha do cara, cortei o cabelo, fiz o pezinho no final, toque final. Que o pente de carnaval é só pra tirar aqueles cabelinhos em excesso ali, né? A cereja do bolo estraguei o bolo. Cara, e até hoje, pô, isso aí já faz uns 11 anos por aí. 12 anos, eu acho. Até hoje esse cliente fala disso. Mas ele voltou pra barbearia? Ele ainda é cliente? Voltou. Pô, maneiro. Mas vale a pena frisar isso também. Usou o Mike direto. É mesmo? Caraca. Sempre chega na barbearia lá, ele fala essa besteirinha aí, na vez de todo mundo. Mas ele voltou a cortar contigo? Ele corta mais ou menos, ele corta mais com o Osama, porque tem mais afinidade. Ele não cortou com o Osama no dia, porque o Osama não estava presente, entendi. Isso. E tu, Osama, tem alguma história maneira? Cara, eu tenho. Engraçada ou Tem. Pô, inusitada. Esse dia, cara, foi uma sexta-feira de manhã. Eu tava com um cliente na cadeira, atendendo um cliente. Aí, em frente à nossa loja, tem tipo uma rua aqui, uma subidinha. Aí tinha um ônibus que estava enguiçado lá na subidinha, e tinha um mecânico da empresa embaixo do ônibus consertando. Certo. Então, cara, Brau, do nada, meu irmão, quando eu vejo aquele ônibus vindo de ré, descendo a rua, que assim, nisso cheio de carro. Cara, ele não acertou nenhum carro, aquele ônibus vindo de ré, todo mundo gritando. Ele veio de ré, encostou na calçada e foi direto no outro poste. Sendo que o outro poste da rua, né, do outro lado da calçada, é ligado
ao nosso fio do nosso poste. Nisso, quando o ônibus bateu nesse poste, pô, já veio. Aí caiu o poste da esquerda e o meu poste da direita. Nisso, eu cortando o cabelo do cara, acabou a luz. Na metade do cabelo? Na metade, meu irmão. Aí a rua ficou sem luz. O cliente, infelizmente, ele tava indo trabalhar, saiu lá do salão. Com a metade do corte? Na metade. Caraca, e não foi culpa nossa. Não foi uma fatalidade, né, mano, que cara, aconteceu. Esse dia foi sinistro, meu irmão. Foi sinistro. E tem outras também, né? Imagino, vocês devem ter muita história pra contar, mano. Porque, assim, tu lidar com o ser humano, né? Com pessoas e tal. Então, a gente acaba vivenciando várias paradas. A gente também é um pouco de psicólogo, né? Psicólogo. Imagino, mano. O barbeiro tem essa função. A gente tá sempre dando um conselho, por isso que eu falo. O barbeiro também, ele faz uma ajuda muito grande na pessoa. Tem pessoas, às vezes, que vem deprimida, triste, a gente conversa, dá uma ideia, dá um papo de alegria e tal. Porque a barbearia é um ambiente assim, né? A gente conversa. Às vezes vocês acham que só tem fofoca na cabeleireiro. Mas não. Barbeiro também tem cara, eu dou tanto conselho que eu tô pensando até em se formar em psicologia. Né, mano? Que a galera chega, senta ali, começa a bater um papo. Aí, tipo assim, se tu não é um cara mente aberta, o cara tá pedindo um conselho teu, tu fala uma besteira, tu pode até estragar a vida do cara. Tem razão, dependendo do que tu aconselhar, né, mano? Sim. Caraca, cara. Eu ia deixar até um recadinho pros barbeiros aí. Quando vir algum amigo ou então um cliente pedir um conselho teu ali na barbearia, dá um conselho bom, não dá um conselho ruim não, que pode salvar uma vida como pode estragar uma vida. Pode destruir uma vida, né, mano? Isso aí. Caraca. É difícil. Pô, maneiro. Cara, na opinião de vocês, assim, eu sei que hoje a barbearia, como vocês falaram, não é só corte de cabelo, é moda, é tendência, tá tudo agrupado ali naquele ambiente que o cara quer sair bonito, quer sair mais jovem e tal. Como vocês fazem pra estar se atualizando, irmão? Porque é uma parada que não tem fim. Hoje o corte da moda é um, aí amanhã é outro e tal. Vocês estão antenados nessa situação? Tem alguma referência para vocês, alguma coisa? Não, através das redes sociais. A gente acompanha a tendência do mundo todo. O que tá bombando, o corte que tá no momento, tal. O que tá saindo mais, as coisas que a gente não sabe, ali a gente aprende. E nisso a gente tá sempre se atualizando. Tem uma parada que eu queria falar com vocês. Eu ouço assim, eu não conheço muitos barbeiros, né? Mas os que eu conheço, assim, eu já ouvi essa discussão referente a... só quem ganha dinheiro é o dono da barbearia. Se eu trabalhar para fulano ali, eu não vou ganhar dinheiro. Irmão, isso procede? Ou existe alguma possibilidade do colaborador também se levantar também, mano? Isso aqui eu vou falar com responsabilidade e com autoridade sobre isso. Eu tenho 13 anos de barbearia. 13 anos. De 9 para 10 anos eu fui colaborador. Esse tempo de colaborador, eu já tive 2 carros. Aí. Entendeu? Como colaborador. Como colaborador. Eu tive 2 carros, isso ganhando 40%. Já tive 2 carros. Eu sempre tive uma qualidade de vida boa, não do jeito que a gente sempre sonha, que a gente sempre quer o melhor, mas uma qualidade de vida boa. Progredir. E nunca... Só no começo que eu tive um pouco de dificuldade. Mas com persistência, deu tudo certo. E isso é um mito. Porque acontece, barbeiro que não faz dinheiro, já vou deixar bem claro. Ou ele é preguiçoso, ou então ele não busca conhecimento. Preguiçoso é o quê? Não querer cortar muito cabelo no dia, faz um dinheirinho, vai para casa, entendeu? E não buscar conhecimento é não se atualizar. Eu já era... uma parada. Isso aí. Eu já era melhor nas 2 melhores coisas que eu não tinha preguiça, não cortava cabelo. Quanto tivesse cabelo para me cortar, eu cortava. Eu estava sempre buscando conhecimento, sempre melhorando. Então, eu cortava muito cabelo e eu tinha muito conhecimento. E isso é o recado que eu deixo aqui. Tem barbeiro que às vezes estão fazendo R$1.100, R$1.200, mas vocês podem fazer muito mais. Eu com 40%, eu ganhava de 3.000 a 5.000. Aí. Entendeu? Pô, me fala que não é um salário ruim. O salário mínimo é R$1.500.
Eu praticamente ganhava 4 salários. 4 salários aí. 4 salários mínimos. Como colaborador. Como colaborador. Isso porque tu buscava... Hoje em dia eu ganho mais. Mas eu quero deixar bem claro que não tem isso é mito. Você só não está ganhando muito dinheiro na barbearia por 2 coisas. Vou falar 3, você sendo colaborador. A primeira, você está numa barbearia errada, porque também tem barbearia que está na zona de conforto estagnada. Está estagnado. A segunda, você ser preguiçoso. E a terceira, você não está buscando conhecimento. Agora, se você estiver num ambiente bom, uma barbearia boa, estiver buscando conhecimento, aprendendo mais sempre, se atualizando, e não ser preguiçoso, tendo muita produtividade, você vai fazer muito dinheiro. Não tem como tu ficar na mesmice, né? Não tem como. E uma coisa também que eu quero deixar um recado importante. Quando você começa a trabalhar, você que é iniciante, ou então você que é iniciante está começando na barbearia, ou então você que é barbeiro, mas está indo para outra barbearia, você é colaborador. Esse período de 6 meses a 1 ano é um período difícil de persistência. Então você precisa ficar lá, persistindo, estudando, não sendo preguiçoso, trabalhando, caindo para dentro e tendo uma boa administração do dinheiro, uma boa gestão do seu dinheiro, você vai passar por esse momento, entendeu? Aí, a partir de 6 meses a 1 ano, a partir de um ano você já consegue ter um salário melhor, entendeu? Mas esses de 6 meses a 1 ano, você ainda está captando sua clientela, você ainda está se aprendendo com o ambiente, você está melhorando. Então, se você está começando agora, não desista, persista, porque se desistir, você vai estar fazendo, sabe o quê? Perdendo uma boa chance de mudar a sua vida. Pode crer, mano. Uma boa chance de mudar a sua vida. Pode crer. É importante falar isso também, né, mano? Porque, como eu falei pra vocês, a meta aqui é estar inspirando pessoas. Claro, quero que algum barbeirinho aí em qualquer lugar veja e fala, pô, os amigos conseguiram, eu também vou conseguir e tal. Isso é sensacional, mano, essa inspiração aí, tá ligado? E a história de vocês, pô, é muito bacana, muito legal. Mano, se tu tivesse agora cara a cara com um moleque que tá querendo entrar pra esse ramo, cara que não sabe nada, Osama, o que tu falaria pra ele, irmão? Vale a pena? Pode vir? Vai por aqui, vai por ali? Cara, é uma satisfação tu ver uma pessoa te procurar para aprender a profissão. Então, o cara já te procurando, tu sabe que ele quer. Sabe, isso é importante, né? Eu prefiro a pessoa me procurar do que eu procurar a pessoa. Entendeu? Quando a pessoa te procura, ela já tem ele tá interessado em alguma coisa. Ele é determinado a aprender. Então, cara, isso aí já resume, já facilita mais o cara querer. Então, vai juntar com o nosso conhecimento, a nossa trajetória aí, e a gente ajuda do máximo, desde o corte de cabelo até o mental. Gestão financeira. A gente ensina o cara a vender um produto, a explicar o porquê daquele produto, aumentar a clientela, gestão, tudo isso. O nosso curso é um curso completo. A pessoa que está querendo é só procurar a gente, que a gente tem ali o mapa de tudo. Pô, entendeu? Maneiro, mano. Maneiro. Tá aí, que fique aí esse exemplo de vocês, tá ligado? Pra rapaziada. A gente sabe que, eu falei no começo aqui do podcast, que é uma profissão que hoje está muito procurada, entendeu? Tá em crescimento, tá ligado? Tá popular ser barbeiro. E é bacana poder estar aprendendo um pouco com vocês, entendeu? Poder tá vendo vocês instruir a nova geração. Mano, de 0 a 10, qual é a importância do barbeiro para a sociedade? Mano? Em média é 8. Eu acredito que seja 8. Porque o barbeiro, ele causa um impacto muito grande na imagem pessoal da pessoa. Entendeu? Tipo assim... Mexe com a aparência, né, irmão? Uma pessoa que tem um cabelo bem cortado, uma barba bem feita, ele fica muito mais confiante, tem uma autoestima muito mais elevada que uma pessoa que tá barbuda, cabeluda. Entendeu? Pode crer. Porque não adianta nada, tu tá bem arrumado. Se tua aparência não tá legal, tua higiene pessoal ali. Tá legal. Eu falo até de higiene, porque, mano, é higiene. A barba e o cabelo é higiene. Com o nariz cheio de cabelo juntando com o bigode, a barba aqui juntando com a orelha. Pode crer. Não adianta. Pode crer. Entendeu? E tu, Zão, de 0 a 10?
Cara, eu vou ser... bota aí 9. 9. Porque, cara, quem não gosta de ficar bonito? Né? Tem um bordão lá na barbearia, né? Aí você senta na cadeira... meu amigão, você vai ficar lindo, você vai sair daqui lindo. O cara pode estar até triste, mas daqui a pouco o sorriso dele já vem aqui de automaticamente, assim, né? E nisso a gente vai conversando e tal, e não tem outro jeito. O cara sai lindo de lá. Pode crer. Pô, cara, o tempo infelizmente é curto, tá ligado? A gente teria muito mais coisa para estar recebendo de vocês, muito mais conhecimento nessa área aí de barbearia. Mas a gente sabe que o tempo é curto e aqui no podcast, como eu falei para vocês, a gente tem a intenção de dar voz para quem não tem voz, ouvir todas as categorias, todas as profissões, pessoas que fazem a sociedade se movimentar de fato, pessoas que são engrenagem mesmo da sociedade. E a gente tem uma pergunta fixa para todos os nossos convidados, mano. A pergunta é o seguinte: o que falta? Não sei o que falta, não é o que falta, mas o que nós podemos fazer para ter uma sociedade melhor, mano? Então, no caso, eu estudo muito, eu leio muito. Eu não gosto de política. Não gosta, Não gosto. Mas eu sei que a política, ela interfere muito no nosso dia a dia, na nossa vida. E três coisas que eu queria muito que fosse ensinado na escola sobre política, qual o dever de cada político, para você entender melhor. O segundo, inteligência emocional, que tem muita gente aí que não tem inteligência emocional nenhuma, por isso que você vê muita pessoa com depressão se matando, termina namoro, fica de maluquice, trabalho também, entendeu? Inteligência emocional. E gestão financeira, porque o salário mínimo já é pouco. Se você não tiver uma gestão financeira, você vai ficar pior ainda. Então, esses 3 tópicos aí, esses 3 conteúdos, tu acha que tinha que ter bastante. Essa questão que tu falou aí, eu falo muito em casa. Eu falo, entrou pra 3ª série do ensino primário, 4ª série, já tá mais madurinho, sim. Tinha que ser matéria. Saber qual o papel do vereador, qual o papel... A gente teve um vereador aqui recentemente, e eu bati muito nessa tecla com ele, de que talvez hoje muitas pessoas adultas ainda não sabem qual é o papel, de fato, de cada político, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal. Muito interessante isso, porque normalmente a gente leva mais pro lado do sentimento aqui. Tipo, muitos falam, a gente precisa se colocar no lugar do próximo, esse tipo de coisa. E tu citou uma parada que também é importante, tá ligado? Controle emocional, conhecimento político. Parabéns, Mike. Gostei, mano. E você, Osama? O que tu acha que a gente precisa ou que tá faltando pra a gente ter uma sociedade melhor, irmão? Então, o Mike e hoje a gente tem praticamente o mesmo pensamento. Então, também eu vou acrescentar também a saúde. Pô, saúde, você com saúde você pode fazer tudo. É verdade. Então, o pessoal da autoridade aí, pô, investir em saúde, saúde emocional também. Hoje em dia, nossa vida está muito corrida, muitos acontecimentos assim acontecendo no dia a dia que a gente fica pasmo. E a pessoa que é fraco de mente absorve aquilo ali para você. Então, eu acho que tinha que ter profissionais específicos para poder cuidar da mente de cada pessoa. Saúde mental, né? A pessoa tá com a saúde mental em dia para poder... Cara, isso aí é top também que você falou. Por quê, mano? A gente vê hoje aí briga em trânsito, sim. Vizinho porque jogou uma água ali, o cara puxa uma arma e blá, blá, blá. Então a gente acha que se tiver controle emocional, muitos problemas desses aí poderiam ser evitados, né? E a humanidade está ficando muito fria, né, cara? Ninguém tem mais aquele amor pelos próximos, tá aquele respeito, então, né? Então a gente tem que ter essa estratégia para a gente não poder ser infectado, a gente não ser uma má pessoa. A gente tem que ser uma pessoa do bem, fazer o bem, sempre ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Isso aí é muito essencial. Pô, meus amigos. Hoje em dia, o cara tá ali, sofreu um acidente, o cara tá ali no chão, deitado ali, quase morrendo. Ao invés de a pessoa ligar pra ambulância ou então pedir uma ajuda, ele vai lá, primeiro grava um vídeo, tira um vídeo, tá muito... Triste realidade, né? Eu falo que isso daí é bíblico.
Em Apocalipse diz, e o amor de muitos se esfriarão, entendeu? E Tá tal. acontecendo isso tudo. Realmente. Meus amigos, obrigado pela presença. Uma Eu satisfação, espero que muito obrigado. a presença de vocês aqui tenha inspirado pessoas. A pessoa que sentou aqui para assistir nosso podcast, que ela não saia com a mesma mentalidade que ela entrou, tá ligado? Ela venha crescer, venha amadurecer. E só tenho realmente a agradecer a presença de vocês. Tamo juntão, vamos pra cima. Queria pedir a galera de casa aí pra tá também se inscrevendo no canal, deixando um like, Isso aí. porque é super importante pro crescimento do nosso projeto. E vamos pra cima, vamos com tudo. Obrigado aí pela presença, meus amigos. Tamo junto, Muito valeu? obrigado, muito sucesso. Fica com Deus, rapaziada. Até o próximo episódio.